22 também para vocês também. Vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis capítulo 1. Vamos ler Gênesis capítulo 1, versículo 1 e Gênesis capítulo 2, versículo 4. Gênesis 1, 1 e 2, 4. Diz assim a palavra de Deus: No princípio criou Deus os céus e a terra. Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus, Jeová Elohim, os criou. Vamos orar. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, da eternidade à eternidade, Tu és Deus. Pedimos, Senhor, em nome de Jesus também, para que a nossa adoração esteja centrada na singularidade da Tua pessoa. E como Estevão, possamos ser ousados na nossa fé, porque também nos firmamos na singularidade da Tua pessoa. Oramos isto em nome de Jesus. Amém. No princípio criou Deus os céus e a terra. Pronuncia Moisés nas campinas de Moabe. O antigo príncipe do Egito, agora idoso, sobe imponente a uma elevação de rochas diante da grande nação de Israel. Enquanto se acomoda, abre a Torá e a brisa cálida daquela manhã sabática recém-aquecida acaricia levemente os rostos de homens, mulheres e crianças que se juntam solenemente para ouvir a história das suas origens. O sol brilha calmamente, mas ganha maior expressão no vasto céu azul até chegar a seu auge, como um leão que lentamente sai da sua cova para inaugurar o dia com o seu rugido real. Consequentemente, a lua e suas hostes noturnas enrolam contrariadas a penumbra que se estende pelo horizonte, como alguém que já não é bem-vindo e precisa retirar-se. Entretanto, a vasta congregação rende toda a sua atenção ao ancião e escuta da sua retumbante voz as palavras mais importantes alguma vez ditas: no princípio, Deus. As palavras que ecoam rapidamente pela vasta multidão percorrem o acampamento tão veloz, de forma tão veloz, como o fogo numa floresta seca. Por isso, como o povo de Israel, nós podemos também imaginar estar nessa situação. Imaginem-se, nesse momento, ouvindo pela primeira vez como tudo realmente começou. Portanto, esta nova série, esta série As Origens, vamos iniciar com a primeira secção. E a primeira secção desta série é denominada Deus cria o universo. Deus cria o universo. E esta primeira secção vai do capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 2, versículo 3. E Moisés aqui apresenta Deus como o rei que cria o universo. E este universo é o seu reino. E Deus cria este universo, o seu reino, através da sua palavra. Deus fala e todo este universo surge do nada. Logo, quando olhamos para esta fase inicial, para este primeiro tema, para esta primeira secção, qual será o nosso foco nesta fase? Qual será o objeto da nossa atenção nesta fase inicial? Bem, será Deus. Deus, Elohim, Jeová Elohim, o Senhor, será o foco inicial nesta primeira e grande secção de Deus cria o universo. E tem que ser, porque como certo autor escreveu, o nome do Senhor domina o capítulo inteiro. Domina todo o capítulo e salta à vista em cada ponto nas primeiras páginas das Escrituras. Nestas primeiras páginas deste primeiro livro.
é empregada umas 35 vezes em outros tantos versículos da narrativa. Na verdade, o livro fala dele antes de mais nada. Antes de qualquer coisa, o livro fala deste ser, Elohim, o Senhor que cria o universo, que cria o seu reino. Portanto, revelado pelo livro de Gênesis, o destaque é dado a Deus. E é dado ao Senhor que criou todas as coisas. Como o Senhor é que criou todas as coisas e Gênesis dá esse destaque a este Senhor, vamos estudar nesta próxima etapa a singularidade de Deus. A singularidade de Deus. E ao estudar a singularidade de Deus, vamos ver algumas máximas que vão comprovar esta singularidade deste Senhor. A singularidade de Deus. Gostaria que esta manhã e para este ano este seja o tema que enche, que ocupa as nossas mentes e o nosso coração. A singularidade de Deus. A unicidade de Deus. Deus é único. Deus é único no seu ser. Portanto, vamos ver o primeiro ponto. A primeira máxima acerca da singularidade de Deus. Uma declaração singular. Uma declaração singular. Agora, nós sabemos que Deus criou todas as coisas, não porque Moisés soube de si mesmo. A Bíblia diz-nos acerca deste ponto inicial porque Deus assim o revelou. O Deus singular faz esta declaração singular. Adalto Lourenço, no seu livro Comentário de Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2, ele diz que esta afirmação difere ou destaca-se de todas as teorias deste mundo, porque esta não é uma teoria. Ela é apresentada como uma afirmação contundente que Deus, de facto, criou o universo, criou os céus e terra. Uma declaração singular. A Bíblia declara-nos que, no princípio, um ser denominado Elohim trouxe à existência os céus e a terra. Deus trouxe à existência os céus e a terra. Então, o versículo 1 deve ser visto como uma afirmação, um título. E um título que, de maneira conclusiva, explica o que foi criado, quem criou e quando criou. Repito, este título no princípio, um ser denominado Elohim traz à existência os céus e a terra, explica o que foi criado, quem criou e quando criou. Portanto, o título da narrativa força-nos a pensar em três questões muito importantes. Três questões importantes, mas simples. A primeira é: que princípio é este? Que princípio é este? A segunda questão é: que céus e terra são estes? E a terceira e última questão é: que Deus é este? Que princípio é este? Que céus e terra são estes? E que Deus é este? Então, nesta declaração singular, vamos ver o primeiro ponto. A primeira questão: que princípio é este? Bem, esta expressão marca o ponto no tempo. Isto é muito importante. No princípio, Deus. Esta expressão marca um ponto no tempo. O relógio começa a contar a partir desse momento. E este relógio sinaliza o início do espaço, da matéria e do tempo. É aqui que inicia a realidade do tempo, do espaço e da matéria. Não obstante, este princípio não só fala do início da matéria, do espaço e do tempo, mas também este princípio tem que ser entendido, ou é mais bem entendido, em relação a todo o período dos 6 dias da criação. Não estamos a falar do princípio apenas do primeiro segundo ou do primeiro microsegundo, quando Deus se pronuncia e todo o universo aparece, mas está a falar também daqueles 6 primeiros dias, a primeira semana da criação. A primeira semana da criação é o princípio. E nós sabemos isto por causa do problema que é resolvido. Existe um problema que é revelado no versículo 2. O versículo 2 do capítulo 1 de Gênesis diz: a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. Então o versículo 1 ensina-nos que Deus resolve o problema do versículo 2. Que existe uma terra sem forma, uma terra vazia. Agora Deus, neste período de 6 dias literais de 24 horas, Ele vai dar forma à terra e vai encher
cada elemento da terra. Céus, terra e universo. Então vemos claramente que este princípio não é só o início, o primeiro microsegundo, quando começou a existir tudo, mas fala também especificamente deste período de 6 dias. Além do mais, no princípio, Deus criou tudo ex nihilo. Agora, esta é uma expressão estranha, provavelmente estranha para nós, mas significa que Deus criou tudo do nada. E é lógico dizer isto, por 2 razões. A primeira é porque a Bíblia assim nos diz. Hebreus capítulo 11, versículo 3 diz o seguinte: pela fé, entendemos que foi o universo formado como? Pela palavra do Senhor. Então o Senhor abriu a sua boca, Ele pensou, abriu a sua boca, comunicou, e todo o cosmos, desde nébulas a planetas, até a micro-organismos, até aos elementos que só se veem pela física quântica, todos foram criados pela boca de Deus. Deus falou, tudo surgiu pela sua palavra. Como é que Deus criou isto? O versículo continua, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então, logicamente, tudo aquilo que veio a existir pela palavra de Deus e veio a existir do nada. Nós sabemos que tudo veio do nada, primeiramente, porque a Bíblia nos diz. Mas sabemos também porque é lógico. Porque não existia naquele momento ninguém além de Deus. Deus era o único que estava lá. Todas as teorias, que não passam de teorias, que explicam a origem do universo, não conseguem comprovar isto pela ciência pragmática, a ciência prática. A ciência que nos dá os telemóveis, a tecnologia, os computadores. Esta ciência não consegue comprovar como é que o universo começou. Porque não pode ser experimentado em laboratório. A única ciência que nos pode revelar o que é que aconteceu é a ciência histórica. E neste caso nós precisamos de saber, porque ninguém estava lá, nós precisamos que alguém nos revele. E o único ser que estava lá naquele momento, no princípio, era Deus. Deus estava lá. E Deus, quando criou todo o universo, Ele não usou nenhuma matéria-prima. Não havia matéria-prima, porque Deus estava sozinho. Então, no princípio, criou, nesta afirmação singular, nesta declaração singular, a primeira coisa que vemos é este princípio. Que princípio é este? É o início do espaço, da matéria, do tempo. É o período dos 6 dias. É o momento em que Deus cria tudo do nada no princípio. Mas o versículo, esta declaração não fica só por aqui, porque no princípio algo foi criado. O que é que foi criado? E o versículo nos diz que os céus e a terra foram criados. Por isso isto leva-nos à segunda questão. Que céus e terra são estes? Será que é o chão e as nuvens? É a superfície da terra, a crosta terrestre e a atmosfera? Bem, é isso, mas não é só isso. Esta expressão é simplesmente todo o universo. Todo o universo. Acerca desta expressão, certo comentador escreveu o seguinte: esta porção representa o cosmos, significando o universo organizado no qual vive a humanidade. Então, desde o universo, numa visão macro, em todo o cosmos, fora do planeta, dentro do planeta, e também a vida dos micro-organismos, tudo isto faz parte dos céus e a terra. Tudo isto é o universo organizado. E esta expressão é muitas vezes utilizada na Bíblia. Nós pensamos que está a falar apenas da crosta terrestre e da atmosfera, mas está a falar mais do que isso. Esta expressão é usada, por exemplo, em Gênesis capítulo 2, versículo 1 e versículo 4. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, o universo organizado e todo o seu exército, tudo o que enche este universo. Versículo 4, esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor os criou, no dia em que o Senhor os criou. E esta questão dos dias aparece muito tanto no capítulo 1 como no capítulo 2, e eles são usados de forma diferente. Uma coisa que eu vos garanto é que não é usado para explicar milhões ou milhares de milhões de anos. E falaremos isso mais à frente. Mas vem aqui a criação, o início ou a família, a gênese dos céus e da terra. Deuteronômio capítulo 3, versículo 24. Ó Senhor Deus, passaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua poderosa mão, porque que Deus há
nos céus ou na terra, no universo organizado, que possa fazer segundo as tuas obras, segundo os teus poderosos feitos. Isaías capítulo 65, versículo 17. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, novo universo. E não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Jeremias capítulo 23 e versículo 24. Ocultar-se-á alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja, diz o Senhor. Porventura, e vejam esta expressão incrível, não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Não encho eu todo o universo? Então estamos a falar de um Deus que não está condicionado pelo tempo, mas que Ele em simultâneo enche todo o universo. Ele enche todo o universo no passado, no presente e no futuro em simultâneo. Nada está escondido diante deste Deus, porque este Deus é singular. Este mesmo autor continua e diz o seguinte: em todo o seu uso no Antigo Testamento, esta frase funciona como um composto em referência ao universo organizado. É uma expressão que nos fala não só da crosta, não só da atmosfera, mas de todo o universo. Todo o universo que o Hubble consegue ver e aquela parte do universo que o Hubble não alcança. Deus criou tudo isso porque Ele é singular. Então esta é uma declaração singular que demonstra a singularidade do nosso Deus, mas a declaração não termina por aí. Porque vemos que no princípio os céus e a terra foram criados, mas quem é que criou? E aqui entramos na nossa terceira pergunta. Que Deus é este? Que Deus é este? Que Deus é este que nós cantamos ao Deus de Abraão? Que Deus é este que nós adoramos, que lemos a sua palavra? Que Deus é este? A Confissão de Fé Batista de Londres, de 1689, responde a esta pergunta desta forma. O Senhor nosso Deus é somente um. O Deus vivo e verdadeiro, cuja subsistência está em si mesmo e provém de si mesmo. Infinito em seu ser e perfeição, cuja essência por ninguém pode ser compreendida senão por Ele mesmo. Ele é um espírito puríssimo, invisível, o único que possui imortalidade, habitando em luz inacessível, imutável, imenso, eterno, incompreensível, todo-poderoso, em todo o infinito, santíssimo, sábio, completamente livre e absoluto, operando todas as coisas segundo o conselho da sua própria vontade. Agora, esta declaração apenas sobe à superfície daquilo que é Deus. E podíamos continuar a frase. Eu realmente resumi, porque a coisa vai um bocadinho maior. Contudo, nós podemos pensar, não, mas esta afirmação é filosofia de homens. Isto é os homens a tentar, com as suas filosofias, explicar quem é Deus. Estas declarações, estas afirmações, estas máximas são tiradas das Escrituras. Primeiro aos Coríntios, capítulo 8, versículo 4 até o versículo 6, diz, não há senão um só Deus. Há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos. Um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Jeremias 10, 10. Mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Do seu furor treme a terra e as nações não podem suportar a sua indignação. Isaías 48, versículo 12. Eu sou o mesmo, sou o primeiro e também o último. Êxodo capítulo 3, versículo 14. Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. João capítulo 4, versículo 24. Deus é Espírito. Malaquias capítulo 3, versículo 6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. 1 de Reis, capítulo 8, versículo 27. Mas de facto habitará Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Jeremias, capítulo 23, versículo 23. Acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe?
Gênesis capítulo 17, 1. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Isaías 6, 3. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Deus é singular. E se estes versículos não comprovam a singularidade de Deus, eu não sei o que mais nos pode convencer acerca da singularidade de Deus. Resumindo isto numa frase, porque talvez não tenhamos espaço para escrever tudo isto nestas revistas. Deus é um ser singular. E Ele é singular porquanto é distinto e superior a tudo aquilo que existe. Deus é um ser singular porquanto é distinto e superior a tudo o que existe. O nosso Deus é singular. Certo cantor evangélico, eu gosto de ouvir muito Black Gospel, muito mesmo. Os Negro Spiritual, como eles costumam chamar. E há um cantor que é muito conhecido, que escreveu uma música que eu achei que descreve melhor a singularidade de Deus. Ele descreve desta forma: Tu só és Deus, e tu és o Deus só. Tu és Deus sozinho, e tu sozinho és Deus. Irmãos, não existe ninguém como Deus. Não existe nada para explicar este Deus. O nosso Deus é singular. Não existe analogia que o torne mais inteligível. Não existe uma ilustração que o represente, que o explique. Deus simplesmente é único. Deus é singular. Isaías captou isto quando ele olhou para Deus. Desde o primeiro capítulo até ao fim, mas especialmente do capítulo 40 até ao final. Isaías capítulo 40, versículo 18 diz: Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com Ele? Isaías capítulo 46, versículo 5: A quem me comparareis para que eu lhe seja igual? E que coisa semelhante confrontareis comigo? Por isso esta singularidade de Deus é de tal forma grande, é de tal forma infinita, que ao longo da história da Igreja os teólogos tiveram dificuldades a descrever Deus na sua totalidade. Aliás, é impossível descrever Deus na sua totalidade. E é impossível porque nós somos mentes finitas tentando expressar em palavras verdades infinitas. Nós somos mentes finitas e não conseguimos explicar por palavras. Não existe um vocabulário que se adeque a explicar este Deus na sua totalidade. Ele é um Deus singular. Aliás, até a própria Bíblia diz isto. Vamos abrir em Isaías capítulo 45. Isaías capítulo 45, versículo 15. Vejam só o que a Bíblia diz acerca deste Deus. Isaías 45, 15. Verdadeiramente, tu és o Deus que te ocultas. O Deus de Israel, o Salvador. Que expressão estranha. O Deus que se oculta. Em algumas traduções diz o Deus misterioso. O Deus que a nossa mente não consegue, por palavras, explicar. Isto é o que torna o nosso Deus singular. Como dizia o antigo pastor, que pastoreava esta igreja, o pastor Evandro, se tu consegues explicar Deus na sua totalidade, provavelmente Ele não é Deus. Contudo, mesmo com tal limitação de vocabulário para explicar este Deus, nós podemos afirmar com a Bíblia que Deus é singular. E a Bíblia afirma isso. A Bíblia afirma a singularidade de Deus. Então, só para lembrar, estamos a olhar para a singularidade de Deus e vimos uma declaração singular. Vimos que esta declaração singular mostra a unicidade do nosso Deus. Não só isto, mas outras passagens da Bíblia mostram que este Deus é singular. E vemos esta singularidade afirmada pelo Novo Testamento. A singularidade de Deus afirmada pelo Novo Testamento. Este é o segundo ponto. O Novo Testamento corrobora esta verdade ao dizer, em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17, que o Senhor é o Rei eterno, imortal, invisível e, agora reparem, Deus único. E esta expressão no original é a palavra monos, que significa só, solitário, traduz-se único, é empregado como um atributo de Deus. É um atributo que só Deus tem.
Só Deus, vejam só, isto é incrível, só Deus tem a capacidade de ser único. Todos nós temos uma impressão digital diferente aqui nesta sala, mas nós não temos o atributo de ser únicos. Porque pertencemos a um universo onde existe o uno e o diverso, digamos assim, que falaremos depois, mais à frente. Pertencemos a um universo que nós não temos este atributo de ser singulares, mas Deus tem. Deus, por natureza, é singular. Esta singularidade não é só expressada pelo Novo Testamento, mas ela também é expressada pelo Antigo Testamento. O profeta Isaías captou esta singularidade no seu livro, sem dúvida. No capítulo 39, Judá já sabia que seria levada cativa pelos caldeus, pela Babilónia. Contudo, o Senhor entrega a Isaías um longo discurso, um oráculo de consolação, de esperança e restauração para este povo de Israel. Agora, imaginem, cada um de nós pode se imaginar naquele contexto de Israel, a sofrer toda aquela pressão de povos estrangeiros por causa do nosso pecado, a sofrer a fome, o castigo e tudo mais. Ora, para os exilados e cansados naquele momento e desanimados, essa promessa de restauração poderia parecer algo irreal. Isto é visto pela forma como Israel se pronuncia diante do seu Senhor. Vemos isto no versículo 27, no capítulo 40 de Isaías. Diz o seguinte: porque depois dizes ao Jacó e falas ao Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Porque a Israel dizes que eu não estou a ver isto? Que tudo aquilo que está a acontecer contigo, o sofrimento, a perseguição, a opressão dos inimigos, está escondido diante dos meus olhos, Israel. Então Israel está de tal forma deprimida, depressiva por causa do sofrimento, que eles pensam que o sofrimento está encoberto aos olhos de Deus. Além disto, até talvez eles se perguntassem se Deus tinha a capacidade de libertá-los. Quem sabe ele fosse uma divindade local limitada às fronteiras de Judá. Talvez os israelitas pensassem isso, porque era um pensamento comum naquele tempo. Que cada deidade estava concentrada e limitada às fronteiras. É como se nós tivéssemos um Deus que pertence a Portugal, França tivesse o seu Deus, Espanha tivesse o seu Deus e por aí em diante, e cada Deus está limitado às suas fronteiras. E estas nações guerreavam-se, demonstrando qual dos deuses era mais forte. Então, provavelmente, Israel estaria a dizer isso, não é? Deus está limitado à fronteira, então Deus não pode fazer nada contra os caldeus. Portanto, para aliviar as dúvidas e para aliviar a frustração e depressão de Israel, deste povo, o Senhor fez seu povo lembrar-se de algo muito importante acerca dele, da sua soberania e do seu poder. Por outras palavras, Deus fez com que o povo se lembrasse da sua singularidade. Tantas vezes que nós passamos por problemas, por dificuldades, a última coisa que vem à nossa mente é a singularidade de Deus. Deus é singular. E o povo de Israel precisava de saber isto acerca do seu Deus. Eu não sou como esses deusotes que andam aí nas outras nações, que foram feitos de madeira, de pedra e de ferro. Eu não sou como eles, porque eu sou o Deus singular. Deus é soberano sobre o mundo. E Deus é de tal forma soberano que Ele exerce um controle absoluto sobre as nações e até mesmo sobre os seus frágeis governantes, os seus reis, os seus presidentes, seja o que for. Não só é superior a isso, mas também é infinitamente superior aos ídolos de cada uma dessas nações. Deus é singular e Israel tinha que limpar os seus olhos com colírio espiritual e ver a singularidade deste Deus. Por isso Deus olha para Israel e faz esta pergunta, uma pergunta muito simples, que está em Isaías 40, 25. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? A quem, pois, me comparareis? Mas nós estamos oprimidos, Deus. A quem me comparareis? Deus, mas tu se calhar não és capaz de me livrar desta crise financeira. A quem me comparareis? Tu não és capaz de mudar as situações de saúde do nosso país e da minha casa. A quem me comparareis? Diz o Senhor ao seu povo. Então Israel olha para esta declaração do santo
E o que o santo está a dizer ao seu povo é: eu sou o Deus singular. Ao longo do livro de Isaías, do capítulo 40 para a frente, quando Deus demonstra a sua singularidade, a sua unicidade, ele remete sempre à criação. Remete sempre à criação. Eu posso libertar Israel porque eu, no princípio, criei os céus e a terra. Eu posso vos tirar da angústia porque eu, no princípio, criei os céus e a terra. Eu posso cuidar de vocês quando há necessidade porque, no princípio, eu criei os céus e a terra. O que é difícil para mim? Diz o santo. Por isso, irmãos, não existe ninguém a quem podemos comparar o Senhor. E ai de nós se limitamos o nosso Deus em comparações, reduzindo, diminuindo, compactando o nosso Deus. Porque o nosso Deus é singular. A pergunta que eu vos quero fazer é: confiamos naquele que criou o universo? Confiamos em Deus que criou os céus e a terra pela sua palavra? Se Ele criou o universo pela sua palavra, o que é que Ele não pode fazer? O que é que Ele não pode fazer na nossa congregação, na nossa família, no nosso país, no nosso mundo? Deus criou o universo pela sua palavra. Confiamos naquele que criou o universo. Devemos parar de confiar no que não é digno de confiança, para confiar no Deus que tem recebido a nossa desconfiança. Devemos parar de confiar no que não é digno de confiança para confiar no Deus que tem recebido a nossa desconfiança. Deus criou os céus e a terra, porquanto o nosso Deus, Elohim Jeová, é singular. Que isto fique marcado nas nossas mentes durante este ano de 2022. Deus é singular. Esta singularidade do nosso Deus não é só vista nesta declaração singular. Não é só confirmada pelo Novo Testamento e pelo Antigo Testamento. Mas, por último, a singularidade de Deus é vista pela sua autoexclusão. Agora, as coisas podem ficar aqui um bocadinho mais complicadas e eu preciso da vossa atenção, está bem? O quarto ponto fala da autoexclusão de Deus. A autoexclusão de Deus. O que quero dizer eu com autoexclusão? Significa que o Senhor, por causa da sua natureza peculiar, Ele distancia-se dos supostos deuses e também de tudo aquilo que foi criado. Deus é o outro. Ele distancia-se dos falsos deuses, dos supostos deuses e daquilo que foi criado. Como Deus se distancia dos falsos deuses, podemos dizer que Deus é o maior ateu do universo. E aqui nós falamos do ateísmo de Deus. O próprio Deus diz que não existe nenhum Deus para além dele. A Bíblia diz, em Deuteronômio capítulo 32, versículo 39, vede agora, Deuteronômio 32, 39, vede agora que eu sou, eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato e faço viver. Eu firo e eu saro. E não há quem possa livrar alguém da minha mão. O ateísmo de Deus. Não existe outro Deus para além de Deus. Ele auto-exclui-se das concepções idólatras dos homens, das filosofias, dos deuses dos homens, que não existem, são falsos. Além do mais, a Bíblia, por causa desta auto-exclusão, a Bíblia diz que Deus se exclui de tudo aquilo que foi criado. Isto demonstra a solidão de Deus. E a Bíblia declara a solidão de Deus. Êxodo capítulo 15, versículo 11. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em louvores, que opera maravilhas? Deus só é o Deus só, sozinho. Nenhum ponto de referência para compará-lo. A solidão de Deus. Então Deus auto-exclui-se destas coisas. A verdade é que Deus está para além do nosso universo. Deus é diferente do nosso universo, mas não significa que Ele não tem contacto com o nosso universo. E nós vemos isto na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Vejam só a singularidade de Deus. E Ele, num momento da história, Ele decide tornar-se homem, este Deus, que não pode ser contido por nada. O falecido pastor John Stott descreve que este Deus Criador
não era apenas o Deus de Israel. E Israel não deveria encarar Jeová da mesma forma que os moabitas encaravam Quemos e os amonitas, seus deuses Milcom e Moloque, quase como uma mascote nacional. Pois ele não era um Deus menor, cujo domínio e interesse estavam limitados à tribo e a seu território. Deus não era uma mascote nacional. Muitas vezes nós lidamos com Deus como se fosse a nossa mascote. Deus dá, Deus dá, Deus dá, Deus faz, Deus faz, Deus faz. Eu quero, eu quero, eu quero. Mas este Deus, o nosso Deus, não é uma mascote. Isso garanto. O nosso Deus é o Senhor, não só sobre Israel, não só sobre a nossa congregação, Ele é o Senhor sobre todo este universo. Do micro-organismo mais pequeno até à estrela maior que alguma vez foi vista neste universo, Deus é Senhor de tudo. Agora, Deus tem que ter esta atitude de autoexclusão por causa deste brio que os homens têm de criar filosofias para explicar a origem do universo e a origem do mundo. No contexto de Israel, eles ouviam histórias. E havia teorias sobre como é que o mundo e o universo apareceu. E porque que o universo é como é. Eu gostaria de falar do princípio egípcio. Nós temos o princípio da Bíblia, no princípio criou Deus os céus e a terra, mas os egípcios também tinham o seu princípio. Os israelitas naquele contexto foram expostos às teorias ou às histórias ou às cosmogonias egípcias. Histórias que falam da origem do universo. E estas histórias ensinavam que antes da criação, para os egípcios, havia aquilo que se chamava de águas primordiais. E estas águas primordiais eram denominadas de Nu. Nu eram estas águas primordiais. De tais águas saiu uma deidade chamada Atum-Ra, que com suas palavras mágicas cria o sol. Daí vem este conceito egípcio de Ra. Não é? E Ra é a manifestação visível de Atum-Ra, porque ele cria o sol. Passado um tempo, Atum, sentido sozinho, engravida a sua filha Maat, que lhe gera 9 filhos deuses. 9 filhos deuses. Shu, Tefnut, Geb, Nut, Osíris, Horus, Ísis, Set e Naftis. Se tens dúvidas sobre nomes para teus filhos, aqui tens. Agora, estas deidades menores permaneceram nas águas primordiais. Estas águas de onde saiu Deus. Agora, nós perguntamos, isto não é bem origens, porque a pergunta é de onde é que saíram as águas primordiais, não é? De onde é que elas vieram? Então, destas águas primordiais, retirou delas Shu e Tefnut, 2 dos filhos, os quais geraram os gêmeos Geb. Agora, Geb era o deus da terra. Então retirou Geb, nasceu, um dos gêmeos era Geb, e o segundo gêmeo é Nut, que é a deusa do céu. Agora aqui começa todo o romantismo da história. Estes deuses de tão apaixonados que estavam, permaneceram unidos como um só. E Atum, enciumado e com raiva, ordenou que Shu, o ar, que é o Deus do ar, os separasse, o que acabou por formar o firmamento. Interessante os pontos de parecença com a nossa história, não é? Qualquer semelhança é mera coincidência. Então, após a origem dos deuses, Atum-Ra estabelece as estações, cria os animais, as plantas e toda a biodiversidade e cria o homem, que é colocado no Egito para governar como o primeiro faraó. Então esta é a história do princípio para os egípcios. E Israel está a ouvir estas histórias. Israel pensa que, de certa forma, ele tem que colocar o seu Deus, o Deus de Abraão, dentro do contexto desta história, desta cosmogonia. Até que aparece um homem que faz uma afirmação completamente radical. No princípio, Deus. Sem Deus, sozinho, cria os céus e a terra. Agora, nós podemos pensar, bem, Jairo, é normal que as pessoas desse tempo pensassem dessa forma. Eles, primitivos, eles não tinham os avanços científicos que nós temos hoje. Então eles tinham que inventar estas histórias para explicar a existência do Sol, da Lua, das galáxias e de tudo mais. Sabem,
esta perspectiva religiosa para explicar a origem não estava só naquele tempo. Está hoje também. E aqui, não só vemos aqui o princípio egípcio, mas também vemos um brio religioso no princípio secular. Porque sim, os homens sem Deus também têm uma forma de explicar o que é que aconteceu no princípio. E aqui eu chamo o princípio secular. Então, o brio religioso não está apenas nas cosmogonias das antigas civilizações, ou a explicação para a origem do universo das antigas civilizações. Aparentemente, prevalece uma história desenvolvida por fé, e é por fé, pela ciência moderna, que acredita que a matéria e a energia é tudo o que sempre existiu, existe e sempre existirá. Basicamente, eles estão a dizer que a matéria e a energia é eterna por definição. Nunca teve um ponto inicial e nunca acabará. Então, esta é a declaração religiosa por fé, porque nós não podemos comprovar isto, obviamente, para explicar as origens do universo. Agora, isto é, claro, tirado da teoria do Big Bang. Não é? A teoria do Big Bang, que pressupõe a origem num ponto. Agora, há vários cientistas, teólogos, filósofos que vão diferenciar disso. Alguns vão dizer que Deus é que criou o ponto, outros vão dizer que, bem, o universo sempre foi assim. E sempre teve neste movimento eterno. Começa no Big Bang, vemos o universo em expansão, as galáxias estão-se a afastar umas das outras, mas depois, quando se afastar e o universo arrefecer, não é? Por causa da segunda lei da termodinâmica, todas as coisas começam a envelhecer, perder energia, o universo a um ponto volta outra vez para o primeiro ponto. E está assim por toda a eternidade. Por isso vêm aquelas ideias do multiverso e tudo mais. Mas a questão aqui é que tem este sistema como alternativo para explicar a origem do universo. Agora é interessante, em Portugal, o sistema educativo público considera o Big Bang como a melhor teoria proposta pela comunidade científica para a origem do universo. Ainda consideram como teoria. No entanto, eu fui assistir uma aula no Estudo em Casa, aquelas aulas que foram disponibilizadas para o período da pandemia, e o discurso pareceu mais dogmático do que teórico. Num dos vídeos que era colocado, em certo momento, na aula é afirmado: o espaço expande-se e a grande maioria das galáxias afastam-se de nós. E agora olhem, vejam o que é que dizem no vídeo. E hoje sabemos que, desde a sua origem, o universo está em expansão. Bom, se ouves alguém a dizer e hoje sabemos que, já não é mais teoria, mas sim uma declaração dogmática, obviamente. Um dos cosmólogos mais famosos do nosso século, Lawrence Krauss, ele é de raiz judaica, e eu ouvi alguns debates dele. É um homem insuportável, muito desagradável nos debates. Mas pronto, ele é um cosmólogo, um dos mais famosos. Ele já apareceu até no telejornal. Ele argumenta que tudo o que existe, isto é o que ele diz, um cientista de renome. Ele argumenta que tudo o que existe no universo apareceu por si mesmo, sem nenhuma força criativa externa. Vocês ouviram aquilo que ele disse? Está a dizer que o universo que existe hoje apareceu por si mesmo. Agora, isto no mínimo é uma declaração religiosa, é por fé que ele tem que acreditar isto. E é uma má fé ainda por cima. Ele assume o modelo do Big Bang. Agora, como o Dr. Krauss, né, no seu livro, ele escreve acerca disso, a ciência moderna acredita que o universo começou a existir entre 10 a 15 mil milhões de anos atrás. Ou seja, o universo é mais antigo do que a Terra, obviamente. Com uma explosão de uma singularidade, um ponto de densidade infinito, ou seja, o Big Bang. Um ponto que, digamos, que é tão pequeno como o ponto final de um livro. E essa densidade, esse estado de densidade, essa pressão, essas temperaturas, essa sopa cósmica muito pequena, que era infinita, explodiu e criou todo o universo que nós vemos hoje. Por outras palavras, o que este autor crê é esta ideia, que os elementos e as leis que fazem parte do universo são responsáveis pela explosão que criou o mesmo universo. Deixa-me ilustrar isto desta forma. Isto é o mesmo que dizer que a razão pela qual o Jairo existe é o próprio Jairo. Vocês perguntam-se, então, mas
Para que o Jair seja a causa da sua própria existência, o Jair teria que estar antes, mas o Jair teria que fazer-se existir para dar-se à existência. Percebem? Então, isto aqui, no mínimo, perdão, irmãos, mas isto é gozar com a nossa inteligência. Se este é a opção para não aceitar a singularidade de Deus, nós abraçamos a Bíblia de bom grado. Por outras palavras, o que o sistema naturalista não quer aceitar é o Deus singular. E nós chamamos a isto nada mais, nada menos do que paganismo milagroso. Isto é paganismo. Isto é um sistema que tem que ser assumido por fé. E um escape para não aceitar a singularidade de Deus nas Escrituras como explicação para a criação do universo. Portanto, quando lemos na palavra de Deus, no princípio Deus, Moisés refere-se àquele que não pode ser contido por nada. Nem a nada se assemelha. Deus não é contido nem pelo tempo, nem pelo espaço, nem pela matéria, nem por fronteiras, nem por estátuas, nada. Elohim é um ser indomável. Ele é indomável como o leão que criou Nárnia. Vocês conhecem as Crónicas de Nárnia? Já viram o filme, provavelmente. No segundo volume do livro, depois da destruição da grande feiticeira, aquela mulher branca alta, que gelo para toda a gente, e da partida do leão, o Senhor Castor diz aos filhos de Adão, que questionam acerca de Aslan. E ele diz o seguinte de Aslan, que vai-se embora. Ele diz, Aslan não gosta de estar preso. Ele é selvagem, sabem? Não é como o leão domesticado. Assim é o nosso Deus. O nosso Deus é de tal forma singular que ele não é domesticado. Ele não pode ser domesticado. Por essa razão, Deus auto-exclui-se dos falsos deuses, das criaturas e das filosofias humanas que tentam explicar as origens. No contexto de Moisés, esta foi uma declaração, uma asseveração extremamente radical e também intolerante que desafiava as falsas teorias da nossa época. E eu garanto que cada um de vós que vai falar com algum colega, no trabalho, na escola, seja onde for, que diga, no princípio, Deus criou os céus e a terra, é uma declaração intolerante que desafia as teorias deste mundo. Mas tu acreditas nela? Ou não? Porque este Deus é um Deus singular. Gostaria de concluir dizendo que nós temos de captar a singularidade de Deus. Este tem de ser o ano em que temos de captar a singularidade de Deus. Irmãos, o único organismo que conhece Deus é a Igreja de Jesus Cristo. E é o único organismo que conhece porque nós, efetivamente, fomos salvos pelo sangue de Jesus. Hebreus capítulo 8, versículo 10 e versículo 11 diz: Esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Na sua mente imprimirei as minhas leis. E eu serei o seu Deus. Todos me conhecerão. Porém, temos que fazer esta pergunta. Temos que colocar esta pergunta a nós mesmos. Pensamos na singularidade de Deus com seriedade? Pensamos mesmo na singularidade de Deus com seriedade? Esta questão da singularidade de Deus está no radar dos nossos interesses. Talvez o motivo para o materialismo na igreja, a falta de motivação para participar no ministério, o brio de investir mais em comodidades, tecnologia e futilidades, em vez de investir em recursos que aprofundarão o nosso conhecimento do Senhor, seja consequência de ignorar a singularidade de Deus. Pensamos que a singularidade de Deus é só para os académicos. Por vezes, depois de estudar este tema, ou temas deste género, alguém poderá pensar: Pastor Jair, isto é muito profundo, isto é para teólogos e para filósofos. Bem, isto é o mesmo que dizer ao nosso cônjuge, ao nosso esposo, à nossa esposa: bem, esposa, não vou pensar profundamente em ti porque isso é entrar demasiado no ramo da filosofia. É a mesma coisa. A realidade é que Deus só é relevante quando as eventualidades da vida tocam nas nossas coisinhas de estimação.
como o nosso dinheiro, a nossa casa, o nosso conforto. Mas quando essa mesma obesidade de coisas terrenas é satisfeita, pensar em Deus e na sua singularidade já não é tão importante. Porque já foi satisfeito aquilo que a nossa obesidade materialista quer. E é este excesso de gorduras mundanas que tem causado tamanha trombose espiritual, que dificulta o nosso conhecimento da singularidade de Deus. O que nós fazemos é que enjaulamos Deus dentro dos nossos apetites terrenos. Ninguém colocou isto melhor que o antigo teólogo Arthur Pink. Ele diz o seguinte, eu cito: poucas pessoas estão acostumadas a meditar nas perfeições pessoais de Deus. Dos que leem ocasionalmente a Bíblia, bem poucos sabem da grandeza do caráter divino, que inspira temor e estimula a adoração. Que Deus é grande em sabedoria, maravilhoso em poder, cheio de misericórdia, muitos acham que pertence ao conhecimento comum. Contudo, chegar-se a um conhecimento adequado de seu ser, da sua natureza, dos seus atributos, como estão revelados nas Sagradas Escrituras, é coisa que pouquíssimas pessoas têm alcançado nestes tempos degenerados. Deus é único na excelência do seu ser. Irmãos, o nosso Deus é singular. Portanto, não diminuamos o nosso Deus. Não procuremos conhecê-lo de forma medíocre e superficial nestes tempos. Não pensemos em Deus somente quando nos falta alguma coisa ou quando sobrevém algum mal sobre a nossa vida. Procuremos pensar neste Deus por aquilo que Ele é. Pensemos nele pelo que é. Devemos pensar em Deus por aquilo que Ele é. Se Deus nos vê como a menina dos seus olhos, se Deus nos chama de santos, mesmo quando nós metemos o pé na poça, o que é que devemos pensar do nosso Deus? E como é que devemos pensar no nosso Deus? Talvez haja aqui alguém que realmente não tem este Deus no seu coração, que não foi salvo por este Deus. No mesmo texto de Isaías, capítulo 45, quando Isaías fala da grandeza de Deus e da singularidade de Deus, ele diz em Isaías, capítulo 45, versículo 21, anunciai e chegai-vos e tomai conselho todos juntos. Quem fez ouvir isso desde a antiguidade? Quem desde então o anunciou? Porventura não sou eu o Senhor? E não há outro Deus senão eu, Deus justo e salvador. Não há fora de mim. Não existe Deus justo e salvador como este. Não existe nenhuma ideia, nenhuma filosofia, nenhuma deidade que seja justa e salvadora como o nosso Deus. Vejam o versículo 22. E este é o convite para todos aqueles que não têm Cristo como Salvador, que não são salvos e que de nenhuma forma conseguem ver a singularidade de Deus. Diz o seguinte, este versículo, que creio que foi o versículo que levou o Charles Spurgeon aos caminhos do Senhor, à fé e à salvação. Olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Hoje pode ser o dia de salvação. Qual é o Deus que tem ocupado a tua vida? É o dinheiro? É o conforto? É a casa? Isso está a ocupar o teu coração e vai levar-te ao inferno se esse é o teu Deus. Mas o Senhor oferece salvação. Porque Ele próprio, o Deus singular, se fez carne em Jesus Cristo para morrer pelos pecados dos homens, o justo pelos injustos. E hoje Ele oferece salvação a todo aquele que acredita nele de todo o coração. Crê nele e garantidamente serás salvo. Não é a minha promessa, é a promessa deste Deus singular. Não saias daqui sem tomar essa decisão. Não saias daqui sem falar com um de nós. Dizer, eu quero conhecer este Deus singular e eu quero ser salvo por este Deus singular. Senhor Deus, obrigado pela tua maravilhosa palavra. Obrigado, Senhor, pela tua tremenda singularidade, Senhor. Nós ficamos sem palavras quando olhamos para a tua singularidade. E simplesmente vimos apenas a superfície daquilo que é a tua natureza, o teu ser. Senhor, se estas coisas não nos impressionam mais, Senhor, existe uma trombose espiritual em nós. Ajuda-nos, Senhor, a ter olhos para ver, ouvidos para ouvir,
acerca da tua singularidade e este ano 2022 de buscar a singularidade particular da tua pessoa. Em nome de Jesus nós oramos e te pedimos. Amém e amém.